Fala galera, tudo certo com vocês? Professor Augusto César Freire, língua portuguesa na veia. Hoje, aspectos semânticos. Hoje é dia de gabaritar com aspectos semânticos. Você está esperando essa aula? Augusto, o que é aspecto semântico? O que são os aspectos que a banca cobra? Estou aqui para resolver teu problema. Estou aqui para dizer o que é, para que serve, o que você vai fazer no dia da prova. Sim. Que confiança é essa? A confiança da experiência de que sabe o que cai na prova com os aspectos semânticos. Mas nesse momento eu convido você, fechou o ambiente, beleza, botou o fonezinho de ouvido, ok, não prefere o fone, perfeito, do jeito que você quiser, mas bota a tua aguinha, bota teu energético, teu café, não sei, é este horário que você gosta de estudar, que seja, é o único que tu tens para estudar, que seja. O que importa é que você preste atenção, porque a partir de agora vai começar a virada na tua vida, a gabaritada em língua portuguesa. Vamos embora? Preste atenção. Pois é, língua portuguesa, semântica. E o que danada é semântica? Semântica é o estudo do sentido das palavras, o sentido. Sim, toda vez que falar em sentido, eu estou falando em semântica. É o estudo do significado. É o estudo, a ciência das significações. Sim, pois é, isso é semântica. E olha só, ela serve para quê? Para que serve a semântica? A semântica serve nada mais, nada menos para que você compreenda o sentido que as palavras têm. Quais são os sentidos que estão dentro daquele elemento que nós chamamos de tópico frasal ou sintagma. Sintagma é aquele período daquela frase linda, maravilhosa. Então, fica ligado porque a aula hoje é de aspectos semânticos. E quais são os aspectos semânticos? Olha só. Bem, primeiro aspecto semântico que nós temos aí é a sinonímia. Sinonímia é nada mais, nada menos que a similaridade de significados entre palavras diferentes. Palavras diferentes, mas que elas têm o mesmo significado. Isto é sinônimo. Independentemente do contexto, eles possuem um mesmo significado, mas, sobretudo, temos que ter cuidado porque dependendo do contexto, pode ser que tenha resultados diferenciados. Como assim, Augusto? Vou te explicar, olha para cá. Por favor, diz aí um significado, um sinônimo da palavra ensinar. Sim, ensinar. Tu tens um significado para ela? Um sinônimo? Sim, instruir. O que mais? Lecionar. Gostei desse que você trouxe aí, lecionar. Parabéns quem trouxe esse exemplo. Olha, ensinar e lecionar, elas são sinônimas. São palavras que têm uma similaridade de significados. No entanto, nem todo contexto eu posso utilizar. Por exemplo, ensinar é um elemento que é dado somente para instrutor ou pessoas, seres animados. Lecionar é para seres animados. Ou seja, o professor ensina, o professor leciona, mas ensinar, qualquer elemento ensina. Então, por exemplo, a vida ensina muitas coisas. Eu posso dizer que a vida leciona muitas coisas? Não. Então, cuidado. O sinônimo, muitas vezes, ele não possui esse mesmo significado, não vai ter o mesmo resultado dentro de um sintagma. Ficar ligado nisso, tá certo? Então, olha só, preste atenção. Então, eu tenho aí o seguinte, dinheiro. Quais são os sinônimos de dinheiro? Tostão, vintém, pecúnia, grana, din-din, faz-me rir, papel bordado. São elementos aí que nós chamamos de sinônimos. Tem escritas diferentes, grafias diferentes, são diferentes, mas têm o mesmo significado. Palavra, um sinônimo para face, rosto, semblante. Cuidado, focinho ele pode, mas tem um tom pejorativo. Ficar ligado nesse elemento também, tá certo? Então, olha só, é fato que duas ou mais palavras possuem significados iguais ou semelhantes, eles são chamados de sinônimos. Vamos ver isso na frase. Os insetos invadiram a plantação de arroz. Os insetos alastraram-se pela plantação de arroz. Engraçado porque invadir, preste atenção, e alastrar-se, neste contexto, eu vou ter o mesmo significado. Então, olha só, são palavras distintas, diferentes,
mas têm o mesmo significado, nós temos aí um sinônimo. Isto é sinônimo, tá? Muito bem. E o que é antônimo? Antônimo, antonímia. Antônimo, antonímia é quando nós temos significados distintos, opostos, tá certo? É o fato de duas ou mais palavras possuírem significados diferentes, opostos. São os antônimos. Por exemplo, o aluno foi bem na prova, o aluno foi mal na prova. É muito fácil você observar a antonímia, porque são palavras de fato opostas: alto, baixo, gordo, magro, alto, baixo, rico, pobre. São bem, mal, são elementos que trazem uma relação antagônica em suas palavras, em seus significados. É chamado de antonímia, também chamado de antônimo, tá certo? Certo. Aí veja só, nós temos aqui uns exemplos, preste atenção. Fui bem na prova, mal na prova. Mas agora o próximo é a homonímia. Cuidado, sinônimos são palavras diferentes com o mesmo significado. Homonímia ou homônimos, preste atenção. Na verdade, é o fato de duas ou mais palavras possuírem significados diferentes. Olha, o significado é diferente, mas são iguais ou no som ou na escrita. Homo significa igual. Homo significa igual. Então, eles podem ser iguais tanto na pronúncia quanto na escrita, mas têm significados completamente o quê? Diferentes. Different. Vamos lá. Os supermercados sabem apressar as mercadorias. Minha vizinha vivia a apressar a empregada. Observe que apressar e apressar não tem a mesma escrita, não são iguais na escrita, mas são iguais no som. Se são iguais no som, elas são uma homonímia, mas têm significados diferentes. Apressar com C cedilhas é por preço, e apressar com SS é, de uma certa forma, de pressa, da palavra pressa, de rapidez, certo? Então, nesse caso, nós temos uma homonímia. Mas ficar ligado, porque os homônimos, eles dividem-se em dois. Nós temos os homônimos chamados homógrafos. E o que é homógrafos? Homo, iguais, grafos, grafia, escrita. Homógrafos são escritas iguais, mas sons diferentes. Mesma grafia, sons diferentes. Olha só, o começo da história agradou aos telespectadores. Eu começo a entender essa matéria. Olha só que o começo e começo, preste atenção, a grafia são iguaizinhas, mas o som não são os mesmos. Começo e começo muda a fonética do E. Então, se mudou o som, não tem o mesmo som, mas tem a mesma grafia, são chamadas de homógrafas. Homógrafas é quando tem a mesma grafia. É uma homonímia homógrafa. Homógrafa é quando tem a mesma grafia, mas tem significados diferentes. Lembrando que morfossintaticamente, o começo, ela torna-se um substantivo, porque toda palavra precedida de artigo, ela torna-se um substantivo. E eu começo é verbo. É verbo, então tem sons diferentes, sentidos completamente também diferentes. Essa é chamada de homógrafa. Mas eu tenho também as homófonas. As homófonas são aquelas em que carregam o mesmo som, homo, igual, fono, fonética, som, tá? Carregam o mesmo som, mas as grafias são completamente o quê? Diferentes, e o significado mais diferentes ainda. Ele não sabia pregar uma taxa na parede. A população revoltou-se com o aumento da taxa bancária. Taxa e taxa, observe que apesar de serem grafadas de forma diferente, têm o mesmo som. Se tem o mesmo som, são palavras homófonas. E homófonas, essas palavras, elas são homonímias, são homônimas, mas são homófonas, ou seja, de mesmo som, grafia diferente, significados completamente diferentes. Taxa com CH é um pequeno prego e taxa com X é tarifa, imposto. Então, tem significados completamente diferentes.
Mas nós temos também as homônimas perfeitas. Homônimas perfeitas é quando ela tem a mesma grafia, o mesmo som, mas tem significados completamente o quê? Diferentes. Exemplos. Eu cedo o livro para a biblioteca da escola. Eu levantei cedo para estudar. Opa, cedo e cedo. Observe que tem a mesma grafia, o mesmo som, mas tem significados o quê? Diferentes. Cedo, o livro do verbo ceder. Levantei cedo é um advérbio de tempo, então tem significados completamente diferentes e, obviamente, elementos morfossintáticos também diferentes. Mas observem que é tanto iguais na escrita quanto na pronúncia. Quando isso ocorre, são chamadas de homonímia perfeita ou homônimos perfeitos. Tá ok? Tá ok. Mas agora vem um segundo elemento, o quarto elemento hoje dos aspectos semânticos. Nós temos aí a paronímia. O que é a paronímia? Paronímias são palavras, presta atenção, é o fato de duas ou mais palavras possuírem significados diferentes, mas serem muito parecidas no som e na escrita. Prestem atenção, elas têm significados diferentes, não são iguais na escrita nem na pronúncia, mas a escrita e a pronúncia são parecidas. Então, parecidas, parônimas, homonímias, iguais. Homo igual, parônima, parecida. Aquele incidente foi motivo para a sua demissão. Ora, o acidente foi fatal para as pessoas que estavam no carro. Meu Deus. Incidente e acidente tem o mesmo som? Não. Tem a mesma escrita? Não. Mas tem sons parecidos. Tem grafias parecidas. Mas tem significados completamente, o que, gente? Diferentes. Nesse caso, é chamada de paronímia. Tá certo? Então, é o caso da palavra, preste atenção, flagrante. Flagrante e fragante. São palavras parônimas. Tem os sons muito parecidos, a escrita também muito parecida, mas significados diferentes. Parecidas, parônimas, iguais, homonímia. Muito bem, mas agora vamos ver polissemia. E o que é a polissemia? Polissemia é nada mais, nada menos do que quando a palavra é o fato de uma mesma palavra poder apresentar significados diferentes que se explicam dentro de um contexto. Por exemplo, olha esses exemplos aqui. A criança estava com a mão machucada. Mão é o membro mesmo, um membro, tá? Um membro superior. A criança estava com a mão machucada. Passou 2 mãos de tinta na parede. Lembrando que essa expressão mãos de tinta, na verdade, ela está errada. Gramaticalmente, ou melhor, ortograficamente, num elemento de língua portuguesa, é chamada de demão. Passar uma demão de tinta, demão. Mas a gente fala popularmente mão de tinta. A escultura demonstrava mão de mestre. A escultura demonstrava mão de mestre, demonstrava uma certa perfeição, uma certa perspicácia do mestre. Tem mais. A rua não dava mão para o parque, ela não dava direção para o parque. Nenhum cidadão deve abrir mão de seus direitos, ele deve ceder os seus direitos. Passaram a mão em minha bolsa, furtaram não, roubaram a minha bolsa, passaram a mão na bolsa. A palavra final está nas mãos do diretor. Esses mãos é uma coisa de decisão, está no sentido de decisão. Observe que na polissemia eu tenho um sentido real e todos os outros sentidos são chamados de sentidos conotativos, figurados. Sim, o sentido real, o sentido denotativo e os demais sentidos chamados de sentidos o quê? Figurados. Pois é o caso que nós chamamos agora de denotação e conotação. Denotação é quando o sentido é real, o sentido está no seu, aqui quando as palavras estão no seu significado usual ou convencional. A empresa usou um trator
em área proibida. Trator está no sentido real, máquina. Máquina pesada, uma máquina, um veículo, não é isso? Mas conotação é quando essa palavra ganha outros sentidos. Olha só, as palavras podem ser usadas como interpretação nova, com um significado novo, criado pelas circunstâncias, pelo contexto. É o que chamamos de sentido figurado. Exemplo, olha, este homem é um trator. Trator já não é mais uma máquina, mas eu quero comparar as habilidades deste homem com a habilidade do trator máquina. Ele é pesado, forte. Eu estou comparando aí as qualidades, as características do trator com as características do homem. Ele é tão forte quanto um trator. É um elemento de comparação. Nesse caso aí eu tenho uma coisa chamada metáfora. Não é o caso vimos agora, mas vamos observar. Metáfora é quando eu tenho uma comparação sem um elemento comparador. Ele é um trator. Se ele é um trator, estou dando aí uma característica do trator ao camarada, tá certo? Olha essa revista aqui, essa imagem. Muito ocorre nas provas de concurso, principalmente nessas que você vai fazer agora. Preste atenção, a banca que você está estudando é uma banca que traz também essas metáforas visuais. Normalmente o último texto dela é um texto que trabalha com metáforas visuais. Olha só, estamos devorando o planeta. Estamos devorando o planeta. Água, carne, peixe, o mundo já consome mais do que a Terra pode oferecer. Opa, o consumismo, né, desenfreado. E aí ele fala aí de Copenhague, né, com o suspense pela cor, da esperança da nova revolução verde. Ora, nós temos aí o seguinte, uma metáfora visual da revista Veja, que normalmente está na capa sempre das revistas. Isso aí é uma metáfora, um sentido conotativo. Ninguém devora o planeta, mas em outros sentidos sim. Bem, e aí eu vou trazer um outro elemento que é chamado de ambiguidade. Cuidado, porque ambiguidade há uma relação também muito parecida com duplo sentido. E o que é ambiguidade? Ocorre quando um trecho, uma sentença ou ainda uma expressão linguística apresenta mais de um entendimento possível, gerando problemas de interpretação no enunciado e dificuldades de comunicação. A ambiguidade é um problema muito comum e presente em diversas construções textuais e orais, estando muitas vezes relacionadas à escolha do léxico, escolha das palavras e à sintaxe, a disposição desses elementos, dessas palavras na sentença, no texto. Cuidado, a ambiguidade ela pode trazer complicadores grandes, vamos a elementos muito grandiosos. Vendo o pôr do sol. Quanto é o pôr do sol, filho? Não, meu filho, eu não estou vendendo, não está à venda. Eu estou vendo. Opa, porque vendo tem dois sentidos, é polissêmico, no sentido de vender e no sentido de ver. Os dois têm sentidos reais, sentidos figurados, sentidos denotativos, mas eu tenho que ter cuidado com a posição, qual é o elemento que eu vou colocar isso aí, tá certo? Outro aqui, ó. Fátima abandona Bonner e vai fazer programa. Meu Senhor e meu Deus. Estava lá, estou reproduzindo o que estava nas capas de jornais, de revistas, principalmente de cultura inútil, de fofoca, preste atenção. É o que nós chamamos aí, olha, Fátima abandona Bonner e vai fazer programa. É quando Fátima ainda estava casado com o apresentador William Bonner. E a apresentadora Fátima Bernardes, ela deixou a bancada do Jornal Nacional para fazer um programa chamado Programa Encontro, que era um programa diário na rede de televisão, tá certo? Então, olha só, a apresentadora mais amada do Brasil deixa a bancada do Jornal Nacional para comandar novo programa da Rede Globo de televisão. Então, por isso há uma ambiguidade, mas essa ambiguidade a gente sabe que ela foi intencional, proposital, então podemos chamar isso de duplo sentido, tá? Veja essa, estava lá na revista, na Folha de São Paulo, para a coluna da grande jornalista Mônica Bergamo, e a Mônica Bergamo, ela diz o seguinte lá na Folha de São Paulo, olha, ela numa entrevista com Gisele Bündchen, uma top model, né, brasileira, mas mora nos Estados Unidos, e ela diz assim, sinto falta da galinha da minha mãe, Senhor, do peixe do meu pai,
e da energia do povo brasileiro. Olha, sobrou para o pai e para a mãe. O pai, ela quer o peixe, o dinheiro, R$ 50. Mas a mãe, ela chamou o quê? Não, ninguém sabe. Sinto falta da galinha da minha mãe. Na verdade, é uma ambiguidade, né? Ela quis dizer da culinária da mãe, que sabe fazer, cozinhar, preparar uma galinha como ninguém, não é isso? Então, sinto falta da galinha da minha mãe, do peixe do meu pai e da energia do povo brasileiro. E agora eu tenho um jornal, uma ambiguidade muito pesada, mais interessante. Existia um jornal no estado de Pernambuco chamado Aqui PE, que era um subproduto de um Diário de Pernambuco. O Diário de Pernambuco é um dos jornais mais antigos da América Latina. Hoje deixou de circular de forma física para circular somente de forma digital. Não é isso? Não tem mais a impressão. Mas ela faz parte do grupo Associados, foi criado pelo Assis Chateaubriand, é o maior jornal, de maior circulação, com maior tempo de circulação, mais antigo de circulação na América Latina, Diário de Pernambuco. Né? Inclusive existia no centro da cidade do Recife, uma praça que era a Pracinha do Diário, onde estava lá o prédio do jornal do Diário de Pernambuco. E aí ele fez um jornal chamado Aqui PE, que o valor era bem menor, que ele falava de as notícias com uma certa irreverência, né? Esse jornal morreu em 2021, durante a pandemia. Mas olha só, o nome do jornal era Aqui PE. E ele diz assim, ó, Valesca Popozuda deu um bolo nos Estados Unidos por descumprir a agenda de shows, mas nega ter sido barrada no país. Ele pega lá a notícia e cria uma notícia bem interessante. Filho da mãe agride a mãe. Como é que pode? Filho da mãe agride a mãe. Desempregado de 18 anos com histórico de agressões contra quem o colocou no mundo, foi preso em Brasília Teimosa. E aí agora tem a frase mais importante dessa ambiguidade. Procura-se o tarado de pau amarelo. Perseguiu, sequestrou e estuprou. Uma notícia triste, muito ruim, mas eles fazem uma certa brincadeira. Pau amarelo é nada mais nada menos do que um bairro de uma cidade chamada Paulista, que é região metropolitana do Recife. E aí ele traz, procura-se o tarado de pau amarelo, porque as ações desse facínora, desse marginal, era dada sempre nesse bairro aí, num bairro de pau amarelo, e aí buscou-se esta ambiguidade, tá certo? Para enfatizar, para que as pessoas pudessem comprar o jornal, visto que a temática do jornal era a irreverência. Perseguiu, sequestrou, estuprou, procura-se o tarado de pau amarelo. Certo? Então, olha, João, esses são os aspectos semânticos, nós temos que ter cuidado com ele. Os aspectos semânticos, semântica é a ciência das significações. Nós temos aí a sinonímia, a antonímia. Sinonímias são os mesmos sentidos, antonímias são sentidos opostos. Paronímias são quando as palavras elas tendem a ter uma escrita parecida ou uma pronúncia parecida, mas significados diferentes. E homonímia é quando as palavras elas tendem a ter um som igual ou uma escrita igual, mas também tem significados diferentes. Fica ligado porque nós temos uma relação de conotação e denotação. Conotação é quando, na verdade, nós temos um sentido figurado, o denotativo é o sentido real. E, por fim, vimos a polissemia, que são os vários sentidos que a palavra pode ter dentro de um contexto, e ainda a ambiguidade, tá certo? Esses, sim, são os aspectos semânticos. Normalmente, a banca trabalha com elementos de que, gente? A banca trabalha com elementos de perguntando qual é o sinônimo, se a palavra tem o mesmo sinônimo. Fica a dica e você vai gabaritar a língua portuguesa. Então fica conosco, porque aqui no CEPEM você consegue o seu sonho. Valeu, galera! Até mais!